Está começando mais um programa AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço aqui, vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Conosco, como sempre, Alejandro Vera, médico psiquiatra, presidente da AME Osasco e também coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ali, bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, dando continuidade aí com o papo com o Fábio. Muito bem. O Alan Della Bella conosco também, psicólogo, tesoureiro da AME Osasco e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alan, bem-vindo. Opa, começou o segundo bloco, vamos que vamos. Fábio Moterani, juiz de direito. Fábio, mais uma vez um prazer ter aqui e continuar o bate-papo. Prazer tudo mesmo, muito obrigado. Muito bem. Fábio, nós encerramos o bloco passado. Adriano, mas que bloco é esse? Então você que está nos assistindo aqui no canal da AME, lá aqui no YouTube, vai lá nos vídeos que já estão postados, procura a primeira parte e você acompanha, que foi na semana passada ao ar, e você vai ter acesso a acompanhar tudo isso. Se você já assistiu, então isso é muito interessante, a gente vai continuar esse bate-papo. Aqui embaixo vocês vão ter informações para o podcast que nós comentamos no primeiro bloco lá atrás. Ou seja, você vai poder clicar aqui e ir até esse podcast, baixar e ouvir onde e como quiser, ok? Então faça isso, o link está aqui embaixo, acesse a informação, é fácil para você achar e participar conosco. Fábio, eu queria continuar o bate-papo de lá. O Alejandro tem uma questão, mas eu queria que você falasse um pouco dessa... Quando a gente fala de materialismo e espiritualismo ou espiritualidade, as pessoas ficam pensando assim, naquilo que eu posso comprar e naquilo que eu vou ter depois que eu morrer. Pensando a grosso modo. Como entender essa relação aí de questões materiais e questões espirituais? Vou tentar falar brevemente assim, esse tema materialismo ele é mais pertinente nos tempos dos últimos 500 anos, né? Porque espiritualismo é algo sentimental, o ser humano desde a pré-história a gente tem registros que a gente tem essa relação com o sagrado. E até uma curiosidade, quando a gente fala da Idade Média, particularmente do século XII em diante, a gente teve o que nós chamamos de escolástica, sobretudo com São Tomás de Aquino, e ele já dizia da fé raciocinada. Você vê que o espiritismo não veio inovar nesse aspecto. Então ele falava, não, a gente precisa trazer a razão, trazer a filosofia, mas tendo como premissa Deus e a existência da vida após a morte. Então, a partir disso, a gente vai começar a trazer vários debates e é o que a gente se propõe a fazer. Nos últimos 500 anos veio um renascimento do comércio, o renascimento, teve a Revolução Industrial, tínhamos um capitalismo, aí como eu falei, eu já tinha falado em outro programa sobre o Deus Dinheiro, que prevalece nas relações. O materialismo, portanto, vem trazer uma perspectiva mais imediatista, de prazer mais imediato para o corpo, e isso é inebriante. É inebriante, aí você passa a criar a ideia do instinto atual, do momento, da satisfação do momento, e esquecer a parte do sentimento que leva para o transcendente, que é algo que a gente tinha já há séculos, que vinha de tradições e não só na nossa genética, na nossa composição anímica, como nós podemos falar. Então esse é o grande embate do materialismo hoje, que eu acho que o jovem está no meio desses dois grandes sistemas. E por que existe o materialismo e onde ele está nos levando? Eu acho que esse problema que nós trazemos, a busca da resposta desses problemas, talvez seja a solução para a gente poder tentar reverter esse processo. E Fábio, você, tocando na questão dos jovens, finalizou o bloco anterior justamente falando sobre as redes sociais, a questão do avanço da tecnologia, da ciência. O jovem já nasce inserido nesse contexto todo, essa geração Y, eles têm uma facilidade absurda com coisas que a gente demora muito tempo para tentar entender como que funciona. Enfim, isso existe, está aí. A questão é a falta de equilíbrio que nós temos em lidar com todas essas ferramentas. Seria isso, quer dizer, a grande dificuldade com o novo, com esse fenômeno, porque está aí, isso não vai acabar, pode ser que lá para o futuro, muito pelo contrário, se amplie. E aí os nossos desafios são esses, como lidar de uma forma equilibrada, consciente, para que nós entendamos que isso são ferramentas para o espírito, e não nessa busca de prazer desenfreado. Então, a gente sempre pegando o último século, né? As mudanças tecnológicas elas eram lentas, era de uma geração para outra, né? Hoje em dia as gerações estão se confundindo. Nós mesmos, a gente, dentro da nossa existência, a gente já presenciou tantas coisas entrando como uma grande novidade e depois entrando em obsolescência total.
E novidades cada vez mais curtas. cada vez mais curtas. E a gente tem que se adaptar o tempo todo. E essa adaptação está sendo uma grande dor para todos nós, porque a gente não está sabendo lidar muito bem com isso. Mas o que mais me preocupa com relação à tecnologia é a distopia que ela pode nos trazer, social. Que a distopia é da ideia de uma distorção mesmo. Porque a gente está perdendo um afeto, a relação de afeto. E nós somos criados dentro de relação de afeto, porque nós somos necessariamente seres gregários, né? A gente precisa um do outro, nós precisamos da sociedade. E hoje, cada vez mais, se eu voltar ao estado de natureza, eu não sobrevivo, nós não sobreviveremos. E nós precisamos um do outro, um para produzir a batata que nós vamos comer, o outro para produzir o serviço que a gente consome, eu para produzir o meu trabalho que vai fazer as trocas, etc. E nós precisamos dessas relações de afeto. E mais que tudo, nós precisamos retomar o afeto no seio familiar, que se perde. Vocês fazem um teste, vão jantar com a família ou com amigos, vai num clube, vai numa festa, deixa o celular no carro ou em algum lugar. Aí vocês me contam a experiência depois, vocês vão se sentir deslocados, algumas vezes vocês vão se sentir sozinhos. Só se todo mundo esqueceu o celular. Só se todo mundo esqueceu. Porque assim, na mesa, eu já notei isso, eu estava numa mesa entre amigos e todos estavam com os olhos no celular e eu fiquei ali olhando para eles parado. Fiquei imaginando o desafio de um professor agora para dar aula no meio da tecnologia. Você tem que usar uma autoridade, né, ali da instituição, do contrário você não consegue proferir a aula. Um outro juiz conhecido do meio espírita, o Haroldo Dutra, ele fala que o evangelho é para a gente sentir, está faltando o sentimento, né? E do ponto de vista do afeto, eu sempre costumo dizer que a tecnologia que veio para ficar, é bom que a gente tenha isso em conta, né? Ninguém aqui é contra a tecnologia, a gente sabe que isso daí para mais, mas ela trouxe um adoecimento para o indivíduo que é o reflexo do adoecimento da sociedade. Eu costumo dizer que ela trouxe muita comunicação, mas reduziu muito o afeto, justamente por conta disso que você está dizendo. Agora, existe uma mensagem que todo mundo está refletindo agora, que vem desse problema social, do uso que nós individualmente estamos fazendo da tecnologia. Quase que nos isolando, né, de toda a família, desincumbindo de tarefas assim, afetivas e próximas, que é muito peculiar ao ser humano. Que mensagem é essa que todo mundo está refletindo? A dor, a depressão, o aumento do suicídio, está todo mundo começando a perceber que a gente precisa transformar isso. Porque até então estava numa busca desenfreada por informação e por uso contínuo de tecnologia quase que irracional. Mas agora a gente está começando a pensar. Você tem percebido isso, Fábio? Ou as pessoas ainda estão no processo só de consumir e vai embora? Eu tenho percebido que as pessoas têm tido mais um estado de ansiedade. A minha esposa, como psicóloga, como você, lidar com muitas crianças e demandas de ansiedade já com 2 anos. Nossa. Aí você vai fazer uma anamnese, aí os pais desde o primeiro ano, para a criança ficar parada, dá um tablet, fornece um tablet para poder brincar ali, etc. Então está criando estados de ansiedade cada vez mais acentuados. Então a criança ou a pessoa, o adulto no futuro não consegue parar para ler um livro. Um livro comercialmente viável hoje não pode passar 200 páginas. Um livro de 100 anos atrás, 400 páginas, 500 páginas, porque a gente tinha mais tempo disponível para poder ter aquele conhecimento. As livrarias estão sofrendo um forte impacto, né? Sim. Nós temos um grande colega aí em Osasco, né, da livraria Mensageiro de Luz. Um abraço para o Beraldo lá. Mas ele fala dessa dificuldade, né? Ele tem tornado isso público, ele tem avisado as pessoas que provavelmente a livraria Mensageiro de Luz vai fechar suas portas depois de tantos anos, né, servindo a nossa cidade com obras espíritas. E isso é justamente o que você está dizendo. As pessoas não leem mais textão no Facebook, eles já estão migrando para o Instagram, estão migrando para o Twitter, porque cada vez mais mensagens, memes ou mensagens rápidas. Mas assim, a grande questão é que isso está levando a gente à ideia do efêmero, do rápido, do fluido. Então, assim, a gente acaba sendo um rio de correntezas fugidias, porque a gente não consegue se fixar em absolutamente nada. E eu, particularmente, acho que isso é nocivo porque a gente acaba não se procurando autoconhecimento. Sim. Porque, assim, há um esvaziamento ali. Você vai se esvaziando, Sim. porque você perde... Quanto tempo numa mídia social a gente perde? Sim.
quanto tempo a gente está perdendo numa mídia social. Não estou dizendo que a gente tem que quebrar as máquinas, não quero pegar esse movimento. Até veio para ficar. Para ficar, mas assim, quanto tempo a gente se furta? A gente poderia, de repente, estar tendo uma conversa, lendo um livro, meditando, que eu acho que hoje em dia cada vez mais a gente precisa meditar, e, no entanto, a rede social tem nos furtado todo esse tempo, inclusive de convívio social. Se organizar melhor, né, Fábio? Tem uma pergunta de um ouvinte aqui que ele diz assim, ó, não sou contra a tecnologia, mas dá saudade das fichas telefônicas. Carlos Penélope, participou com a gente aqui agora. Fábio, a gente está caminhando para o final desse bloco, mas eu queria só que você fizesse para amarrar isso que o Alejandro trouxe e que você colocou agora, né? Ou seja, a gente perde muito tempo. Tem muita coisa interessante chegando para nós. As facilidades ajudaram muito. Hoje você consegue, por exemplo, quando o Alan fala da questão do professor na sala de aula, ele consegue explicar uma coisa muito difícil porque ele vai no Google, né, ou uma outra plataforma que seja, e obtém a resposta. Isso tem ajudado. Uma senhora dentro de casa que quer fazer uma comida diferente no domingo, ela busca uma receita diferente e isso é muito fácil. Por outro lado, nos leva para caminhos difíceis. Nós temos visto a questão, por exemplo, não só da juventude, a gente, o jovem, mas você tem todas as idades, muito relacionada à questão do sexo. Acho que até um programa que a gente pode trabalhar isso depois. Ou seja, a questão da beleza, mas não é só a beleza, acaba levando isso para outras coisas. E eu acho que você tem visto isso nessa questão do trabalho também. Como é que você vê essa questão? Ou seja, o jovem mostra cada vez mais, se expõe cada vez mais, mas para buscar, por exemplo, uma coisa como o carinho, como ela colocou. Ele quer autoafirmação, ele quer ser amado, ele quer ser notabilizado. E ele, para isso, ele vende a sua própria dignidade, se a gente puder dizer o caminho da dignidade. A dignidade, a gente pode dizer, aquilo é o amor próprio, você entender que você tem limites para você se expor, né? Sim. E assim, até voltando um pouco a esse ponto, hoje eu vejo, assim, inclusive com a transformação do trabalho, porque a tecnologia também está transformando o trabalho. Antes a gente tinha o trabalho eminentemente manual, então as pessoas ficavam doentes fisicamente. Hoje é mais prevalecente o trabalho intelectual e as pessoas têm se adoecido mentalmente. E tem, claro, assim, dos últimos 10 anos é um movimento muito forte de ter depressão corporativa, que a gente chama, que é a depressão no seio da empresa. É claro que ela não é um fator determinante, a empresa, mas o trabalho que ela exerce ali é multifatorial, mas ali é o desencadeador. Porque é ali que ele vai ter que viver a vida real, né? Não só o fato dele ter o desgaste mental, a pressão, mas tem a vida real. Ele vai lidar com os problemas, vai lidar com as pessoas e isso vai uma hora sucumbir, porque ele não teve um suporte, ele não está tendo um suporte afetivo, um suporte intelectual com as leituras, um suporte profissional e ele acaba sucumbindo definitivamente. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, esse bate-papo continua. Fábio, 30 segundos para encerrar. A gente falou da questão da beleza, da rede social. Você não acha que as pessoas estão desatualizadas em não usar barba? O que você acha? Porque todos nós aqui estamos a caráter e tal. O que você acha? Eu também acho. Eu sou adepto à barba. Fica a dica então para você que está na frente e atrás das câmeras. Pessoal, brincadeira. A gente encerra por aqui. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Próximo bloco. Na semana que vem tem mais. Alejandro, Alan, obrigado. Até daqui a pouquinho, gente. Até a semana que vem, lembrando que a tecnologia trouxe muita coisa boa. Muita coisa boa. A gente está falando de um aspecto dela, que é o afetivo, que de fato deu uma prejudicada. Nós estamos aqui graças à tecnologia. Graças à tecnologia, inclusive. E estamos aí e estaremos aí no podcast. Aqui tem informação, tem o link, tem o acesso para você ir lá, baixar o podcast e ouvir onde, quando quiser. Então é uma novidade aqui do programa Ame Osasco. E você, agradecer ao Carlos que nos ajuda muito, fica por trás das câmeras, às vezes vocês não o vê, mas toda essa qualidade devemos a ele. E a você que nos acompanha, que não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, participe, faça a sua pergunta e aí fica a enquete. O que você acha de todo mundo com barba, pessoal? Deixa problema se fizer para tirar e lascou. Esquece essa enquete, vai lá, se inscreve no canal, deixa sua pergunta, participe conosco e a semana que vem estaremos juntos de novo. Um abraço, pessoal, até mais.